Deus age do início ao fim, sempre amando, sempre salvando, sempre fazendo o bem. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele age e vence. Ontem e hoje, ficamos maravilhados, pensando sobre o Deus que age. Agiu, age e agirá. Este é o Deus verdadeiro. Deus na Bíblia não se revela com aquelas palavras desse tamanho. Aqueles onipotente, onisciente, onipresente. Não, o Deus da Bíblia se revela na ação, fazendo, amando, salvando, criando. Agora, não está errado usar aquelas palavras, e já ouvimos uma ou outra daquelas palavras, são adequadas, mas realmente não são bíblicas. Porque o verdadeiro Deus não é um Deus que você coloca num quadrinho, dando sua definição. Não, o verdadeiro Deus é o Deus que criou você. E Ele coloca você no seu quadrinho. E você faz a vontade dEle. Sim, na Bíblia, é o Deus que age. Provavelmente não é mais claro do que no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, apesar de oposição feroz, Deus age e Deus vence. O Deus do livro de Apocalipse é o Deus vitorioso. Quando abrimos as nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, temos que aprender. Não é para ler, mas é para ver. O livro de Apocalipse é uma série de visões. E se vamos entendê-lo, nós vamos ver. Nós não vamos ler o livro de Apocalipse como muitos outros livros da Bíblia, livros históricos, por exemplo. Mas nós vamos ver. E assim, nós vamos ver o Deus verdadeiro. Porque será o Deus que age. O Deus que age e vence. Quando abrimos o livro de Apocalipse, o apóstolo João diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E logo ouvimos os 4 seres viventes, que não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós vemos no livro de Apocalipse o Deus que age, o Deus vitorioso e o Deus que garante a vitória final para todos nós, seus filhos, para todos nós, discípulos de Jesus. Deus age na vida cristã e na perseverança dos salvos e dará a vitória final. Os discípulos não estão sozinhos. Estão ao lado do Senhor. Vivos ou mortos, ganham se perseverarem até o fim. Em muitos trechos do livro de Apocalipse, por favor, levante. Não, licença, momento só. Você levanta. Nesses trechos do livro de Apocalipse, nós temos o fato que Deus age em nossa vida, que é nossa perseverança. Ele não nos deixa cair. Nós querendo, Ele quer. E Ele quer muito antes do nosso querer. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os céus, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Sim, a vitória é do Cordeiro. Nós lemos e ouvimos. Depois destas coisas, vi. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação,
Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Sim, Deus age na sua vida e na minha, garantindo a nossa vitória. A vitória pertence a Jesus Cristo. É somente ficar ao lado dele. E a vitória é nossa. Uma vitória tão total que é impossível descrever com palavras. Nós temos que ver por meio do livro de Apocalipse. Também nós podemos ver neste livro, o 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saravada. Assim, no final e total, nós podemos ver que Deus age e garante a vitória final. Amém. Não há mal que resiste ao grande poder de Deus. Coroando a ação de Deus, Jesus voltará e o mundo será julgado. O Deus que age não para e nunca parará de agir. Depois de vencer pecado e morte por meio de Jesus, terminará a história deste planeta com a volta vitoriosa de Cristo. Haverá o juízo final, no qual a vontade do Senhor imperará. A vitória será final e total. O mal não terá vez. Apocalipse relata com antecedência a certeza dessa vitória. Sim, a vitória
é de Jesus Cristo. E quando ele voltar, o mal será condenado. E os servos do Senhor irão com ele para a vida eterna. Nós podemos ver isso no livro de Apocalipse. Nessas duas referências, capítulo 18 e depois capítulo 20, nós podemos ver. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra vez do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturou dobrado para ela. Ou quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono, branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nelas haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Na vitória total de Deus, o mal não tem vez. O mal que hoje se julga tão potente, para não dizer prepotente, será totalmente destruído na vinda de Cristo e no julgamento final. Os servos de Deus receberão a vida eterna na presença do Senhor. Esta é a parte melhor. É tão bom pensar que Deus está agindo hoje em nossa perseverança, porque é tão difícil aguentar. Às vezes é tão difícil resistir à tentação. Às vezes é tão difícil continuar pregando o Evangelho. Às vezes parece que mais ninguém quer ouvir. Mas a perseverança é a nossa salvação de Jesus. E Deus está agindo para que perseveremos. Mas também haverá a vitória final. O mal que nos atribula hoje, que nos entristece tanto, será totalmente destruído. Mas o que realmente dá gosto, o que anima, o que temos antigosto, é justamente que os servos de Deus receberão a vida eterna na presença do seu Senhor. Deus continuará a agir. Ele não parará, mas Ele agirá por toda a eternidade. Ele dará a salvação eterna, a salvação prometida por Cristo Jesus. Depois de eliminar todos os adversários, o Senhor trará para sua presença celestial todos os fiéis. No ambiente dele, no ambiente de amor perfeito, o Pai cuidará de todas as necessidades de seus filhos. Sem inimigos e com bênçãos ilimitadas, os salvos gozarão para sempre os efeitos da ação de Deus. Ontem e hoje, quantas vezes vibramos com a ação de Deus? Como Ele agiu no passado. Como Ele age hoje. Mas, irmãos, o melhor está por vir. Como Ele agirá, somente temos o antigosto. Porque Deus agirá para que haja vida eterna na sua presença. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus,
todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Sim, o melhor está por vir. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, glória a Deus! As primeiras coisas passaram. Sem sofrimento, sem lágrimas, sem tristeza, sem pecado, somente com a presença de Deus. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse termina com esta nota de vitória. Nosso Deus é o Deus que age. Agiu no passado, ainda age agora, e o melhor está por vir. Sua atividade fiel no passado garante sua presença atual e o cumprimento futuro de todas as suas promessas. E assim terminamos, vendo somente um pouquinho mais. Eis que venho sem demora.
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água de vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vitória de